Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao procurador José Godoy pelo carinho e o empenho para que eu participasse desse evento, e também a pressão que eu sofri da Iris e da Carmen para comparecer aqui na manhã de hoje. Eu tinha uma série de compromissos no Rio, mas elas realmente ligaram e eu não podia realmente deixar de atender a esse convite. Eu assisti ontem a abertura aqui do seminário e vi o professor Edgar, que eu já tinha conhecido e participado de um debate com ele alguns anos atrás, na Assembleia Legislativa do Recife, né? E ele foi até para mim motivo de surpresa a criação do observatório. Ele já tinha falado comigo um pouquinho antes, etc. Tal. Mas o que eu queria colocar aqui? Talvez eu seja o mais antigo. Eu já sou um lobo velho, já estou perdendo o pelo, mas ainda não perdi os dentes. Eu tenho 51 anos de profissão e eu tive o privilégio de acompanhar as diferentes transformações que a imprensa sofreu nos últimos 51 anos. Eu ainda sou filho da época do chumbo, né? Quando os jornais eram impressos a Linotipo era fundamental no processo de confecção do jornal, e ela trabalhava com chumbo derretido. Então aquele cheiro do chumbo invadia as redações, não só do Rio, de São Paulo, porque as gráficas ou as oficinas ficavam sempre no subsolo. E eu acompanhei as diferentes transformações que a imprensa, como modelo de negócio, né, teve ao longo dos últimos 50 anos. Eu fui testemunha da chegada da fotocomposição, depois do offset, e hoje então dessa coisa fantástica que são que a internet propicia, né? As novas mídias, a rapidez com que se constrói um texto e se gera um texto para uma redação. Só vou contar aqui uma história para vocês terem uma ideia de como realmente houve um salto em um espaço de tempo muito curto. Eu cobri o terremoto da Guatemala, eu era repórter do jornal O Globo, e eu me lembro que nós desembarcamos na Guatemala 16 horas depois do primeiro terremoto. E o segundo terremoto já nos pegou na Guatemala. E mais ninguém pousou. Então eu tive a sorte de ser a primeira equipe latino-americana, tinha uns mexicanos também que já haviam chegado e ninguém mais conseguia pousar na Guatemala. Agora, como é que eu cheguei na Guatemala? Eu cheguei com mais de quase 300 quilos de equipamento. Eu trabalhava numa redação de jornal, porque nós levávamos um equipamento chamado radiofoto, que era para gerar as fotos, né? Uma coisa que se faz hoje com um toque na internet. Então nós tínhamos uma banheira, né, para revelar o material. Então era toda uma parafernália que hoje não existe mais, né? E também depois eu tive o privilégio de ter uma outra experiência que para mim foi muito interessante, ao mesmo tempo dolorosa, de sair da mídia impressa e trabalhar em TV. E eu me lembro que eram 5 pessoas, né, eu trabalhei no Globo Repórter há muito tempo, nós viajávamos muito pela América Latina, eram 5 pessoas e também com 300, 400 quilos de equipamentos, né? Hoje, um cinegrafista, né, e um operador, um auxiliar, resolve o problema, não precisa mais de 5, 6 pessoas como antigamente. Então, para vocês terem uma ideia, como realmente a imprensa mudou, não só do ponto de vista industrial, né, com menos gente e com mais velocidade na parte de confecção do jornal, em relação à época que eu comecei a trabalhar. E ao longo dessas mudanças, né, industriais, né, desse modelo de negócio, evidentemente que a imprensa também sofreu grandes transformações. Eu tive o privilégio, por exemplo, as redações, quando eu chego, na velha última hora, na Praça da Bandeira, eu era um vereador de máquina de escrever, e que fui empurrado para esse ofício pelo golpe de 1964. Eu fiquei muito indignado com o golpe, primeiro as cassações compulsórias de funcionários públicos, deputados, senadores, e entre aqueles que foram punidos pelo ato institucional número 1 estava o médico de minha mãe, que era um especialista em doenças tropicais, e ele era um médico que tinha uma outra qualificação. Na área clínica, ele era um especialista em doenças do fígado. E o professor Edmond Sachê, eu não consegui encontrar nele realmente nenhum tipo de ameaça a um regime militar. Ele era uma pessoa frágil, fisicamente muito
ele parecia mais um padre do que um cientista, falava muito baixo, né? E eu não conseguia entender que tipo de ameaça o professor Haiti podia representar aos generais que haviam tomado de assalto o poder. Na verdade, eles não estavam preocupados com o aspecto físico do Haiti Moustaché, mas com o que se passava na cabeça dele, né? Com as ideias. O Haiti era um intelectual, uma figura muito interessante. Bom, aí o professor Haiti Moustaché, ele é atingido pelo jornal número 1, ele é compulsoriamente aposentado, então ele vai trabalhar na Venezuela, e minha mãe perdeu um médico que cuidava dela. Então eu acabei resolvendo entrar nessa profissão, fui para o jornal Última Hora, que era meu cliente, eu era vendedor de máquinas de escrever, e a Última Hora ficava na minha área de visitação. O que foi fácil, porque eu já conhecia as pessoas. E a minha experiência na Última Hora, ela foi muito enriquecedora. Eu estou fazendo esse pequeno introito para vocês entenderem um pouco por que a minha cabeça, por que eu tenho algumas visões diferentes em relação à maneira como se discute hoje o que é violência e a participação, o suposto envolvimento da mídia com a espiral de violência que hoje não é só um privilégio da Paraíba, mas é uma coisa que assola muito e preocupa muito o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom, na verdade, quando eu entrei para a Última Hora, eu entrei na contramão do processo histórico, né? Como é que você entra numa redação hoje de jornal? Tá, com um diploma. Eu, naquela época, não era assim, não era necessário você ter um diploma. Então, e o curioso é que os profissionais, os noviços, né, ou os focas, que chegavam às redações, eles eram adotados por um profissional mais velho, mais experiente, e esse profissional ficava responsável pelo processo de aprendizado dele. Dizia, olha, cara, tem que ter o lead, está muito confuso o texto, você tem que abrir uma parte mais importante no lead, são 5 linhas. Então, a aprovação desse jovem candidato a exercer o ofício também dependia da aprovação do coletivo. Era a redação que opinava junto ao chefe de reportagem, ou o chefe de redação, ou o diretor de redação, que fulano ou Beltrano levava jeito, tinha habilidade, que valia a pena botar aí o garoto, etc. Então, o meu processo de formação foi esse. Foi um pouco na contramão hoje do que se entende por um profissional da área de imprensa. Eu não tenho nenhum título acadêmico, então eu comecei na velha Última Hora. E foi muito importante isso, porque aquela redação, ela tinha um lado. Eu acho que nessa profissão tem que se ter um lado. Quando eu digo lado, não é você manipular o texto, não é você adequar a sua narrativa, as suas ideias ou a sua posição ideológica. Quando eu digo um lado, porque a Última Hora, ela era formada, boa parte da redação era integrada por bacharéis em Direito. Eles haviam concluído o curso, mas não exerciam a profissão de advogado. E daí um arraigado sentimento que eles tinham com o estabelecimento do Estado de Direito, as garantias individuais e tal. E a questão do lado era o seguinte: quando você faz um texto, você vai construir a sua narrativa em defesa do algoz ou da vítima, né? De quem tortura ou daquele que é torturado. Como é que você vai começar a contar a sua história, ou colocar no papel as informações que você tem? E isso, para mim, é fundamental. Foi muito importante aquele convívio. Algumas pessoas já morreram, brilhantes, como Nelson Rodrigues, eu trabalhei com ele. Daquela época vivos são Agnaldo Silva, que hoje é um novelista da TV Globo, e mais alguns outros companheiros que estão aposentados. Eu acho que eu sou talvez o último espécie daquela redação que ainda exerce ofício. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, eu tive esse privilégio de acompanhar esse processo de transformação da imprensa como negócio, como indústria, né? E também das mudanças inerentes a esse processo, né, de inovação tecnológica. A redação mudou muito, os jornais mudaram muito, a maneira de se escrever também sofreu grandes transformações. E eu tive um outro privilégio, que eu participei também de uma outra experiência muito interessante, que foi a revista Realidade, que foi uma revista lançada pela Abril nos anos 1966, e ela vai em 66, entra no processo agônico e desaparece em 72, 73.
Aquela redação talvez tenha reunido a constelação de profissionais mais brilhantes e exuberantes com quem eu tive o privilégio de trabalhar ao longo dos meus 51 anos de profissão. Bom, eu vou voltar então à questão central, que é essa da violência. Então, eu acumulei uma série de reflexões, fruto do meu olhar como profissional. Eu vi ontem que o nosso governador, Ricardo, eu já o conhecia de um outro evento, participei de uma palestra sobre a morte de João Pessoa, e as duas famílias, do João Pessoa e do João Dantas, estavam participando de um evento, desse evento na casa de José Américo, e o governador e o prefeito estavam lá, depois nos conhecemos, e eu senti ontem um pouco de amargura do Ricardo, quando ele falava, ele se queixava um pouco, né, da maneira como a questão da violência era tratada por alguns jornais e até usada como uma forma de uma ferramenta política, ou seja, para acuar o governo, né? Hoje ele é o governador, na época era prefeito, não tinha talvez a responsabilidade que ele tem hoje como governador do Estado. O que eu queria colocar é o seguinte: não se pode cristianizar a imprensa, né, da maneira como hoje em dia acontece. Eu acho que existem exageros, é claro que todo tipo de atividade humana você tem pecados e virtudes, né? Agora, eu acho que o que acontece hoje, por exemplo, essa discussão, primeiro, não é uma discussão nova. Eu dizia até para a Suzana, quando nos conhecemos no aeroporto, essa discussão, essa relação da mídia com a violência é uma discussão que veio no final do século XIX, para vocês terem uma ideia. O César Lombroso, que era um antropólogo italiano, uma figura muito interessante, ele tem uma tese que ele acha que o criminoso nato ele estamparia no rosto, né, indicador do tamanho da testa, da orelha, né, de que ele teria uma vocação congênita para o crime, né. É uma teoria superada, mas ele foi um grande antropólogo, ele era médico também, médico psiquiatra. E o Lombroso dizia que, muitas vezes, a notícia serve mais ao crime do que ao cidadão comum. Que eu acho que essa é a grande questão. O que dizia o Lombroso? Que certos tipos de noticiário, qual é a relevância que ele tem, um ato de violência, né, ou até não necessariamente um ato de violência, para se transformar aquilo em notícia. A quem interessa esse tipo de informação? E outro dia eu estava lendo um livro dele, foi editado em 1897, muito interessante, é um livro de tradução do francês, que era muito comum na época, os grandes trabalhos acadêmicos eram editados em francês. E então, as teses do Lombroso, elas de uma certa forma atacam, elas têm muito a ver com o dia de hoje, porque por exemplo, o Dom Pedro II, né, essa questão da violência, ele responsabilizava os jornais no segundo reinado, na segunda metade do segundo reinado, por uma grande onda de suicídios que ocorreu no Rio de Janeiro em 1875, né? E Sua Alteza ficou muito indignado, ele responsabilizava os jornais, e não eram jornais como a gente hoje entende, né? Eles eram impressos em máquina plana, era todo um processo industrial muito primitivo ainda. Mas essa discussão, ela permeia todo o final do século XIX e ela entra pelo século XX, né? Até o presidente Washington Luiz, por exemplo, ele baixa o chefe de polícia dele, o Coriolano de Góes, que era um delegado de Santos, que o Washington Luiz leva para o Rio de Janeiro e entrega ele à chefia de polícia, e o Coriolano, ele baixa um decreto muito parecido com o que o Alckmin baixou há um mês e pouco atrás, impedindo que a imprensa tivesse acesso aos boletins de ocorrência. Igualzinho. Eu até mandei uma carta para ele, dizendo: governador, por favor, não é por aí, não é essa a melhor alternativa, né? Então, a questão da violência, ela tem que ser olhada, a maneira como a mídia trata a violência. Primeiro, eu acho que ninguém vai assistir um noticiário na TV e dizer: assim que eu vou matar minha sogra. Ótimo. Aprendi como vou liquidar minha sogra dessa maneira. Não, ninguém comete um crime, né, porque viu na televisão uma matéria apresentada de uma forma escatológica, etc. Tal.
Eu acho que a empresa tem sido cristianizada, tem sido crucificada, excessos ocorrem a todo momento. Mas eu acho que, como é que eu vou dizer aqui, parece que eu estou querendo só defender a imprensa, mas ela de uma certa forma reproduz a própria violência que hoje envolve a todos nós, principalmente nas grandes cidades como Rio, São Paulo, e também João Pessoa, né, pelo relato que o governador fez ontem, mostrando que até com certo orgulho caiu a taxa de homicídios em relação a 2002. Ele até fez uma exposição interessante em que ele dizia que em 2002 o índice de homicídios era em torno de quase 50 mil por ano, e que em 2012 eles haviam sido reduzidos a quase um 30 e pouco por cento de redução. Esses números caíram significativamente. Mas, na verdade, a questão da violência, eu acho que ela tem que ser vista de uma outra maneira, né? Eu acho que ela é claro que a televisão, por exemplo, eu trabalho em televisão e é o que mais incomodou ontem a fala do governador, a maneira como certos veículos aqui, e foi exibido ali alguma coisa do Cidade Alerta, não conheço as pessoas, não sei como é o Cidade Alerta aqui, mas eu mais ou menos entendi, tinha até um profissional que caminhava, uma foto, né? Parece que ele tem faz um número, né? Ele faz uma performance quando ele dá uma notícia e tal. Então, essa questão, ela tem que ser vista de uma maneira mais... a gente tem que entender o que está acontecendo com os jornais e com as emissoras de TV. Não estou legitimando isso, não estou achando que eles devam... que fazem isso só porque atendem a expectativa de audiência estabelecida ou pela área comercial ou pela direção da emissora. É porque eles não sabem fazer de outra forma. Eu até estava conversando aqui ontem que tudo depende da maneira como você trata aquele assunto, né? Vocês querem ver um assunto horroroso para a televisão? Foi uma matéria que a Marília Gabriela fez quando ela era correspondente da TV Globo em Paris. Ela fez uma reportagem com um médico que mantinha o corpo da mulher que havia morrido há 6 meses dentro de um freezer. Olha que maluquice, né? Uma matéria de horror. E o governo francês, esse médico travava uma batalha jurídica com o governo francês, que queria que a mulher dele tinha que ser sepultada. E ele entrou com vários recursos, né, na justiça da França, dizendo que ele estava tentando congelar o corpo da mulher porque ele tinha informações de que determinadas pesquisas estão em curso nos Estados Unidos poderiam possibilitar a ressurreição da mulher dele e tal. Bom, essa matéria, ela foi conduzida pela Marília Gabriela com uma delicadeza de sentimentos que eu nunca mais vou esquecer. É uma coisa realmente escatológica. Imagina um corpo congelado num freezer, né, como se fosse um frango, né? Mas ela conduziu isso. Ela foi capaz de perceber o sofrimento daquele era um médico, por sinal, né? Daquele viúvo, né? Que tinha uma paixão, vamos dizer, até doentia pela mulher, tanto a ponto de cometer esse ato de insanidade de sepultá-la dentro de um frigorífico, né? De um freezer. Então, tudo é a maneira, é como se conta a história, é o olhar que você tem da violência e como você vai transmitir o que aconteceu para o grande público, né? Eu dizia até conversando ontem com um grupo de colegas aqui, que talvez esses companheiros de televisão, principalmente, eles nunca tenham tido uma conversa com quem tem um pouco mais de experiência. Existem maneiras de você contar uma história. Eu escrevo. Então, tudo depende da maneira como você conta, depende da sua narrativa, do seu olhar. Você pode ter um assunto extremamente violento, escabroso, mas é o seu olhar, a maneira como você conta, que é capaz de torná-lo não agradável, vamos dizer assim, mas que não choque tanto e que não provoque tanta polêmica. Na verdade, eu fiz essa colocação mais a título de provocação. Não é uma colocação meio rápida aqui, só para tentar estimular o debate, e eu me coloco aqui à disposição de vocês. Temos ainda a Tatiana, temos o Dinarte, o professor, e outros integrantes da mesa,
e eu também, na parte das perguntas, me coloco à disposição. Mas eu acho que há uma crítica um pouco equivocada em relação à forma como a imprensa noticia certos fatos. Por exemplo, eu dizia ontem para a Suzana, no carro, que a televisão, ela é na verdade a frase não é minha, de um diretor, o Armando Nogueira, ela é ela produz comportamentos, ela é capaz de estimular, né, determinados tipos de comportamento. Porque a televisão geralmente é feita no Sul, principalmente as televisões em rede, né? São Paulo, no Rio de Janeiro, como se o país fosse uma coisa só. E são vários países dentro desse mesmo país, né? Então, você tem culturas diferentes. Eu conheço bem, eu fico imaginando certas matérias que já saem bem cuidadas, né, do Rio, de São Paulo. Como é que essas pessoas vão, alguém que mora em Santarém, ou que mora em Rio Branco, vai entender, ou vai lidar com aquela situação. Mas essa responsabilidade que tem a televisão como multiplicador de comportamentos é realmente uma coisa extremamente delicada. E eu até contei um exemplo que o professor Edgar lembrou ontem. Foi de uma matéria que o Fantástico estava terminando de editar, uma matéria feita pela sucursal do Fantástico em São Paulo. E quando eu passo pela redação do Fantástico, o diretor me chama e diz: olha, Domingo, o que você acha dessa matéria? Eu achei um horror. Era uma matéria feita num depósito de carros fortes, já desativados, né? E policiais atiravam nos carros fortes para mostrar que a blindagem deles não era, como se diz, que não resistia a impacto de 45 nem de tiro de fuzil AR-15. Aí eu disse: mas Amorim, só eu, você e a equipe, e tinham também o editor, é que sabe disso. O grande público e o crime não tem esse tipo de informação. Bobagem, a matéria é ótima, olha aqui e tal. Bom, foi um horror. Essa matéria gerou, talvez você lembre, estou falando do final dos anos 90, meados dos anos 90, a matéria foi exibida no Fantástico. A partir de quarta-feira começaram os assaltos a carros fortes. Nós tínhamos uma média, na época, de 10 a 15 carros fortes assaltados por semana no país. Depois o número subiu. A coisa chegou a um ponto de que o carro que levava valores, ele era custodiado ou escoltado por um carro forte e o outro na frente e um atrás. Até que hoje resolveram o problema da blindagem. Eu dei esse exemplo meio caricato, porque realmente ele produziu um impacto muito grande, não serviu à sociedade, ele atendeu os interesses do mundo do crime. Aí eu me lembrei do Lombroso, né? O Lombroso ele dizia isso, que na hora de trabalhar um texto, né? Olha, está falando disso no final do século XIX, tem que se ver a que tipo, não é censura, a que tipo de público, né? Qual é a contribuição que aquela matéria vai dar à sociedade, às pessoas, qual é a relevância daquele tema para ser exibido daquela forma e com aquele tipo de tratamento. Bom, o tempo já esgotou e eu fico então depois à disposição para a gente discutir algumas questões mais focadas. Eu dei uma visão geral, mais a título de provocação, e eu me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês considerem fundamental. Obrigado.